Existe realmente na história algo muito sombrio e obscuro. A caça às bruxas em Salem, por exemplo, onde muitas mulheres foram acusadas de feitiçaria e foram caçadas e mortas nessa época. Na Idade Média houve mais mulheres sendo condenadas ainda, e a pena principal para elas era serem queimadas vivas, pois só assim poderiam pagar pelos seus pecados e crimes. Com o passar dos anos até os dias atuais, a humanidade foi ficando cada vez mais esclarecida. Hoje em dia, a imagem das bruxas faz parte da cultura pop, que é uma grande inspiração para o cinema e teatro. Daí vem os filmes A Bruxa de Blair, Harry Potter, entre outros. Pensando nisso, eu resolvi trazer aqui um top 10 de pessoas reais que foram mortas, acusadas de bruxaria. Catherine de Chayes. Catherine de Chayes foi uma bruxa francesa que ganhou fama como Lavoisier. Ela foi conhecida por seus hábitos de criar poções e venenos, além de realizar abortos e de ser uma esposa promíscua. Ela foi condenada por envenenamento e feitiçaria. Ela era procurada por mulheres ricas e poderosas que buscavam a famosa poção do amor, que era feita por Lavoisier. A feiticeira foi queimada em público no centro de Paris em 1680. Número 2. Maggie Wall. Existe na Escócia um monumento de pedra de 6 metros de altura e com uma cruz no topo. Lá está gravado a frase Maggie Wall, queimada aqui em 1657, como uma bruxa. Ela é considerada uma das bruxas mais famosas da história. Acreditam que ela tenha sido uma curandeira poderosa, que utilizava ervas e especiarias como remédios naturais. No entanto, ela foi vista com maus olhos por aqueles que o acusavam de bruxaria. Número 3. Mergan Bean. Mergan Bean é a mais famosa bruxa entre as 200 envolvidas nos julgamentos das bruxas de Fulda, que aconteceu na Alemanha. Foi entre 1603 e 1606. Ela foi julgada simplesmente por estar grávida. Ela foi casada com seu terceiro marido por 14 anos e nunca teve filhos. Acreditam então que o feto dentro dela era o filho do diabo. Mesmo grávida, a mulher foi torturada e obrigada a confessar ter matado o ex-marido. Forçaram-no a falar que tinha relações sexuais com o diabo. Merga foi queimada na fogueira no primeiro ano de caça às bruxas. Número 4. Mary Laveau. Mary ficou conhecida como a rainha do voodoo de Nova Orleans. Diferente de muitas, ela não morreu de forma violenta, embora as pessoas acreditassem que ela mexia com magia negra. Muitas a procuravam para curar doenças. Dizem que ela era ainda uma mulher muito gentil e que abria as portas de sua casa para desabrigados famintos. Ela morreu aos 98 anos em 1881, quando ficou muito doente. O seu túmulo desde então virou ponto turístico e é visitado por diversas pessoas. Número 5. Ursula Salter-Hill. Ursula foi mais conhecida como Mãe Sifton, e o seu legado pode ser comparado ao de Nostradamus por causa das previsões. Ela foi uma temida bruxa inglesa no século XVI, onde ela é vista apenas como uma profetisa. Ela era chamada de cara de bruxa e bastarda do diabo, por causa de sua aparência física. Ela morreu em 1561 e após sua morte, suas previsões continuaram ganhando vida. Entre elas, a mais popular é a da Grande Peste e o Grande Incêndio de Londres. Número 6. As bruxas Zugarramurdi. O caso dessas bruxas aconteceu na Espanha, sendo considerado um dos mais famosos de todos os tempos. Foram caçadas em 1610. Pelo menos 6 delas foram queimadas vivas e outras 5 morreram na prisão. Número 7. Alice Kiteller. Dame Alice Kiteller foi a primeira condenada por bruxaria na Islândia. Ela conseguiu fugir do país, mas o seu servo Petronila de Merit foi queimado vivo no dia 3 de novembro de 1324.
ela foi acusada ainda de envenenar o seu marido, o seu quarto marido. Número 8. Ruth Osborne. Em 1751, um fazendeiro chamado John Butterfield, da cidade de Hertfordshire, acreditava cegamente que seus vizinhos eram bruxos. O casal de idoso Osborne, depois que o seu gado começou a morrer, ele buscava entender os motivos que levavam aquilo a acontecer. Então começou a acusá-los e fez com que toda a vizinhança acreditasse na bruxaria do casal. As autoridades locais ainda tentaram colocar o casal sob custódia protetora, mas não funcionou. Milhares de pessoas queriam a morte de ambos. Aí teve um certo dia que uma multidão liderada pelo bêbado Thomas Cowley, influenciado por Butterfield, foi até a casa dos idosos e os arrastaram de lá. Ruth Osborne foi submetida ao teste da água e acabou falecendo dentro de pouco tempo. Não houve qualquer tipo de julgamento legal. John Osborne conseguiu sair vivo e, por sorte, as autoridades chegaram ao local do crime e prenderam Cowley, que foi condenado à forca pelo assassinato. O intrigante é que as pessoas não achavam aquilo justo. Afinal, o homem teria livrado a cidade dos comandos da bruxaria. Número 9. Christens Krokow. Christens Krokow viveu na década de 1580. Era uma nobre jovem da Dinamarca. No entanto, foi acusada de bruxaria diversas vezes. A primeira delas aconteceu após um casamento real, onde 15 crianças da família morreram misteriosamente. Criados da casa foram acusados pelos crimes, mas um deles confessou que apenas estava seguindo as ordens de Christens, que tinha planos diabólicos e usava feitiçaria. Ela foi condenada, mas acabou sendo salva por possuir o título de cristã. Em outras 2 vezes também foi acusada de bruxaria por utilizar bonecos de cera para fazer feitiços. No entanto, a nobreza e o fato de ser cristã mais uma vez a salvaram. Já no ano de 1618 ela finalmente foi condenada, mas por ser da nobreza foi decapitada para que seu corpo pudesse ganhar um funeral, ao invés de ser queimada na fogueira. Número 10. Ursula Kemp. Kemp era uma parteira de aldeia que costumava realizar o parto de todas as mulheres que viviam na região. No entanto, uma delas decidiu realizar o procedimento com uma parteira da aldeia vizinha. O fato que teria deixado Kemp furiosa. Dessa forma, decidiu ir a público e amaldiçoar aquela mãe e seu bebê. Não demorou muito até que uma tragédia acontecesse. Poucos dias após o nascimento, o bebê morreu após cair do seu berço. A mulher já havia sido acusada de manter animais e até mesmo familiares presos, sendo alimentados apenas com bolo, cerveja e seu próprio sangue. No dia 28 de março de 1582, ela e outras 13 mulheres acusadas de bruxaria acabaram sendo julgadas por seus crimes. Realmente, a bruxaria nunca foi vista com bons olhos em nenhuma época. Então é isso, pequeninos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, isso ajuda bastante. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigadinho e até a próxima, meus pequeninos.